Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a você que parou nesse momento para mais uma meditação e reflexão da Palavra de Deus. Bom dia a você, bom dia a toda a sua família. Nesse momento, nós vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus e nesta oportunidade, nós vamos falar sobre o segredo, de realizarmos em nossa vida grandes sonhos e grandes projetos. E é sobre isso que nós vamos caminhar um pouco, sobre as realizações de sonhos e projetos em nossa vida. Então, fica conosco e eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Para esta meditação, eu quero utilizar o texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Jó, capítulo de número 8 e o versículo de número 7, que diz: O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. E baseado nesse texto, nós queremos trazer uma reflexão muito profunda ao teu coração. É bem verdade que todos nós, como seres humanos, temos pretensões, e temos anseios na nossa vida. E procuramos crescer em todas as áreas da nossa vida, Essas áreas que nós desejamos crescer, que nós desejamos evoluir. E essas áreas são tais, por exemplo, queremos um relacionamento mais próximo e mais profundo com Deus. Queremos um relacionamento familiar consistente, que se traduza em esposo, esposa, famílias, todos realizados, filhos encaminhados. Também temos pretensões na vida profissional, na vida material, na vida econômica. Pedimos a Deus e procuramos ter uma vida estável, Pois bem, dentre todos esses sonhos, anseios e projetos citados acima, é bem verdade que todos nós temos esses anseios e queremos uma qualidade de vida melhor para todos nós. Mas fica um questionamento. Mas por que será que esta realidade tem se tornado tão distante nos dias atuais? O que será que tem faltado na nossa geração para que ela adentre em uma nova dimensão de vida e seja transformada em uma geração bem ajustada, próspera e feliz e principalmente realizada? Foi pensando assim que esse texto veio ao meu coração, Texto onde diz que no começo pode ser pequeno, teu princípio pode ser pequeno, mas o seu estado final será de crescimento, de prosperidade. Então, no entanto, o que este versículo que ora acabamos de ler nos revela, nos mostra, é que não importa quão pequeno seja o nosso começo, quão pequeno nós iniciamos, o importante é que nós precisamos entender, compreender e continuar persistindo. Louvado seja o nome do Senhor, independente das circunstâncias, independente do nosso estado pequeno, é que nós precisamos entender que nós estamos passando por processos para o crescimento. Esse verso significa que o estado anterior de Jó, pequeno comparado àquilo que Deus já havia prometido e preparado para Jó, seria algo extraordinário, seria algo fora da tangente, algo que Jó nunca imaginaria de tão grandioso que viria sobre a sua vida. Independentemente mesmo a família de Jó sendo pequena, as circunstâncias difíceis, estava dizendo que o final seria um final de muita prosperidade e de crescimento. Pois bem,
mediante esse texto, nós devemos tomar como exemplo essa história e esse versículo na vida de Jó. E precisamos dividir essa experiência na vida de Jó, no mínimo em 3 fases. Primeiro, a primeira fase ou o primeiro estado de Jó é a chamada de Jó. É a escolha de Deus para a vida de Jó. E quando Deus escolheu Jó, Deus testemunhou de Jó, revelando a sinceridade, a inteireza de coração de Jó e a lealdade que havia no seu coração. Esse é o primeiro estado. O segundo estado que nós podemos dizer aqui, é o estádio intermediário. E esse eu vou chamar de processos na vida de Jó. Foi aonde Jó recebe a chamada, passa por processos que, embora doloroso, processos difíceis em sua vida, processo onde trouxe angústias, sofrimentos, mas ele estava passando pelos processos. E na vida é preciso passarmos por esses processos. Para quê? Para conseguirmos chegar ao propósito. E esse é o último estado de Jó, que eu quero chamar de propósito. Então na nossa vida não é diferente. Na minha e na sua vida não é diferente. Talvez o seu começo pareça ser pequeno. Talvez você está começando, talvez você esteja passando por dificuldade, por momento doloroso, por momentos de dificuldade. E parece ser pequeno o teu começo. Mas o importante é você entender a chamada de Deus na sua vida. É você entender que Deus te escolheu e que você não é obra do acaso, você é um escolhido de Deus para esta função e missão. O segundo estado é que você precisa entender dos processos. Ninguém vai chegar ao propósito se não passar por processos. Jó passou por processos difíceis, porém ele termina dizendo que eu só te ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó desfruta não simplesmente da prosperidade material, mas Jó desfruta principalmente da prosperidade espiritualmente falando. Jó consegue, aleluia, entender, compreender e visualizar Deus em toda a sua vida. É bem verdade que esse estado de processo é doloroso, mas faz parte. E quem sabe você está passando por esse estado. E por que muitas das vezes alguém não consegue se realizar? Por que muitas das vezes a gente não consegue chegar ao seu sonho? Porque nesse estado intermediário de processo, muitos desistem, muitos voltam atrás, muitos recuam e não querem ir mais à frente. Mas nesta meditação eu quero liberar essa palavra sobre o seu coração. E quero profetizar que possa parecer pequeno o teu começo, o teu início. Deus já tem preparado um final, um estado de crescimento, de prosperidade, de grandiosidade sobre a sua vida. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Então, nesses processos que você está passando, não desista. Portanto, o teu estado inicial pode parecer pequeno, mas o seu final será de grandiosidade, de prosperidade, aleluia, de crescimento. Receba essa palavra no seu espírito, em nome de Jesus. Esta foi mais uma meditação desse dia. Que Deus guarde você, que Deus livre você de todo mal. Guarde e abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço.